renovado essa noite, restaurado essa noite, ter as tuas forças revigoradas nessa noite, para que tudo possa ser diferente. Aleluias. Livro de Amós, capítulo 4, verso número 12, diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isto te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vamos lá. Pai, obrigado, Deus, pelo teu zelo e pelo teu cuidado. Meu Deus, por cada palavra, ó Pai, aqui ministrada, por cada louvor, ó Pai, aqui entoado, ó Pai. E deles, ó Pai, revela, ó Pai, a grandeza do teu poder, ó Pai, o teu sublime amor, ó Pai, para com a nossa vida, ó Pai, para aqueles, ó Pai, a quem o Senhor ama. Meu Pai, estamos diante de uma vez mais da tua palavra. Ministre, Pai, ao nosso coração aquilo, ó Pai, que nós necessitamos ouvir, ó Pai, aqui nessa noite. Porque a tua palavra ela é alimento, porque a tua palavra, ó Pai, ela é vida. Meu Pai, então oro para que o Senhor continue se revelando e se manifestando em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode assentar. Aleluias. Eu até hoje de manhã ainda não tinha o texto, não tinha algo da parte de Deus. A gente está em Atos 19, mas o Senhor está me direcionando sempre em outra, está me levando sempre em outra direção, porque Deus ele vai agir na necessidade da igreja, daquilo que nós precisamos para o nosso dia, daquilo que nós carecemos para o nosso dia, para a continuação da nossa vida e da nossa caminhada. E hoje, mais cedo, eu meditando nessa palavra, meditando aqui nesses versos, fui compreender lá no capítulo de número 1, vim lendo o livro de Amós, entendendo o porquê Deus diz essas palavras: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Irmão, essa palavra, prepara-te para encontrar com o teu Deus, nesse cenário a qual está vivendo o povo de Israel, é uma sentença, é um juízo, para que o povo largasse de pecar, para entendesse que o pecado que aquele povo estava cometendo teria uma consequência, e a consequência seria um encontro com Deus, a justiça de Deus sobre a vida dele, a ira de Deus sobre aquele povo naquela época. E quando a gente vem lendo o livro de Amós, Deus está revelando o castigo, a sentença, não apenas para Israel, mas também para as outras nações. Deus estava revelando a sua sentença, que o povo ele não ficaria impune pelo seu pecado. Mas se a gente for observar que em todos esses momentos caóticos, esses cenários horríveis, Deus ele sempre havia se revelado de alguma forma, dando condição para que o povo voltasse a Deus, dando condição para que o povo se arrependesse. Porque se a gente for olhar aí no livro de Amós, no capítulo 4, a partir do verso de número 6, você está com suas Bíblias abertas, acompanhe. Por isso também vos dei limpeza de dentes em vossas cidades e a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então o Senhor ele sempre se revela no momento difícil da nossa vida, mesmo sendo em pecado, mesmo sendo em tribulação. Então algo da parte de Deus ao nosso coração nessa noite. Deus ele sempre vai se revelar na tua vida, desde que você, irmão, abra o coração e dê espaço, dê lugar para que Deus ele possa se revelar de uma proporção significativa na sua vida. Apesar de um cenário ser difícil, Deus ele sempre vai se revelar, ele sempre vai levantar homens e mulheres de Deus para levar uma palavra ao nosso coração, revelando a tua grandeza, a tua justiça, a tua ira e também o seu amor, a provisão da parte dele, porque nem sempre Deus ele vai se levantar para poder sentenciar alguém ao pecado, porque quando Deus ele sentencia alguém ao pecado, ele dá espaço para que a pessoa também ela possa se arrepender, porque aí nos fala no livro de Amós, capítulo 5, verso número 4, a última parte, diz assim: buscai-me e vivei. Então a gente sempre vai entender, Deus dá uma sentença, mas Deus também dá oportunidade para essa pessoa sair dessa sentença, para que esse julgamento não venha a ser definitivo para aquela pessoa. Então ele sempre vai levantar homens e mulheres de Deus para revelar o seu propósito, para revelar a sua palavra. Então o que acontece, irmão, é que muitos de nós não conseguem ouvir, distinguir a voz de Deus em meio a tantas que nós ouvimos. Porque quem tem relacionamento com Deus, quem tem intimidade
intimidade com Deus consegue ouvir, consegue entender e saber quem é que está falando, quem é Deus que está falando. Porque sabe quando Deus ele vai falar? Quando você estiver ouvindo a voz do medo, quando você estiver ouvindo a voz da angústia, quando você estiver ouvindo a voz da depressão, quando você estiver ouvindo a voz, meu irmão, da incerteza, da insegurança, no meio de tantas vozes, Deus ele também vai falar. No meio delas, Deus ele vai falar. O que cabe a nós é ouvir, saber diferenciar a voz de quem nós estamos ouvindo. Porque quando você tem relacionamento, você consegue escutar a voz da pessoa, você reconhece a voz da pessoa. Quem é o marido não consegue reconhecer a voz da esposa? Quem é a esposa não consegue reconhecer a voz do marido? Ou a mãe reconhecer a voz do filho? Meio a tantas vozes que escuta. Pode colocar um grupo de 20 pessoas. Se o teu filho falar, você vai reconhecer a voz. Assim, meu filho está ali no meio, porque eu conheço a voz do meu filho. Do mesmo jeito é Deus, irmão. Do mesmo jeito é Deus. Como eu posso saber distinguir a voz de Deus em meio a tantas vozes que eu escuto no meu dia a dia? Tendo relacionamento e intimidade com Deus. Porque Deus, Ele sempre vai falar conosco. Sempre, irmão. Sempre Deus ele vai falar com a igreja dele. E o momento que a gente não consegue ouvir é quando nós nos distanciamos dele. Aí impede o Senhor de agir. Então nós começamos a agir como todo mundo age, nós começamos a caminhar como o mundo caminha, nós começamos a andar como o mundo anda, nós começamos a praticar o que o mundo pratica, quando eu não escuto a voz de Deus. Porque quando nós estamos trilhando o caminho do céu, quando nós começamos a caminhar de uma forma contrária àquilo que Deus ele nos direciona, Deus ele vai falar. Ele vai bradar, Ele vai usar os seus santos, Ele vai usar a sua palavra, Ele vai usar para que nós possamos retornar ao nosso caminho. E se isso não acontecer, vem sentença, vem juízo. E o que acontece? Naquela época o Senhor ele dizimava a nação, o Senhor ele matava, o Senhor ele colocava a pó, ele reduzia a pó todas as nações que eram contra ele. Olha para você ver nos tempos de Noé, Deus ele acabou com a humanidade e começou uma partir de Noé, porque o povo não se arrependeu. E hoje, irmão, Deus ele não mata ninguém assim, mas a justiça ela virá sobre nós. E quando essa justiça virá sobre nós? Quando a trombeta soar. Aí nós vamos entender se nós éramos ou não de Deus, nós andávamos de acordo com a palavra ou não. Quando nós ouvimos aquele barulho como de uma trombeta e ver os anjos e ver a igreja sendo arrebatada. Então, nós precisamos saber diferenciar, andar em conformidade com a palavra de Deus. E quando Deus fala, irmão, Ele está de acordo com o que está escrito nessa palavra. Sempre, irmão, se Ele falar algo que não está de acordo com essa palavra, irmão, não é Deus falando. Porque Deus ele não tem prazer em divisão e muito menos de tirar você fora do propósito ou do plano dele. Então, sempre Deus ele vai falar com você de acordo com a palavra e confirmar. Deus ele sempre confirma, irmão. Ele nunca dá uma palavra e não deixa de confirmar. Ele ministra uma palavra. Pode prestar atenção, irmão. Todos nós queremos ministrar a palavra do Senhor e precisamos de uma confirmação de Deus. Senhor, confirma a palavra. Senhor, confirma a palavra para que eu possa ministrar o coração da igreja. Senhor, me confirma se eu posso dar um passo. Pai, me confirma se eu posso entrar ali. Pai, me confirma se esse lugar é o caminho que eu devo andar. Deus te deu uma palavra. Mas sempre pedimos Deus uma confirmação. Deus ele sempre vai confirmar com a gente, mas eu preciso saber escutar a voz de Deus, entender a voz de Deus, irmão, saber diferenciar a voz de Deus em tudo que nós estamos ouvindo. E nós precisamos saber ouvir a voz do nosso Deus. Amós, aí no capítulo de número 3, no versículo de número 7, vai falar da seguinte forma: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os seus profetas. Deus, ele nunca vai fazer algo sem antes te falar, sem antes te confirmar, sem antes te dar uma orientação, sem antes te dar uma direção. Porque todos nós estamos debaixo dos propósitos de Deus. Como fala em Provérbios, consagre os seus planos ao Senhor para que ele não venha a ser frustrados. Então nós precisamos obter a direção de Deus. O Senhor ele sempre vai revelar o seu propósito à igreja dele. Então nós precisamos ouvir, entender a voz daquele que nós estamos querendo escutar. Então Deus levanta Amós nesse
cenário para anunciar uma sentença. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Mas ele também não dá só a sentença, ele nos deixa uma promessa: buscai-me e vivei. Se eu, hoje, estou caminhando de uma forma que é contra a palavra de Deus, andando contra a orientação de Deus, preocupe-se em voltar a se abrir a palavra de Deus, para que você possa ter vida. Você pode dizer, mas eu vou morrer amanhã? Não sei, irmão, mas espiritualmente a gente morre. E a gente sabe que a morte espiritual, que ela causa na nossa vida, porque o nosso espiritual, ele demanda todas as outras áreas da nossa vida. Porque se eu tiver com o meu espiritual bem, na minha casa a coisa vai bem, no meu trabalho vai bem, apesar que está tudo errado, apesar que está tudo indo mal, mas eu vou saber discernir que ali é Deus trabalhando naquela questão, e vou entender, saber que é um projeto, é um propósito de Deus específico para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquelas pessoas, para comigo no meio daquele lugar. Então eu preciso estar com o meu espiritual bem, e se eu morrer espiritualmente, acarretará milhões de problemas sobre a face dessa terra, e principal, irmão, uma morte eterna, a qual nós não teremos vida, porque por isso Deus ele vem falar a Amós, olha, buscai-me e vivei. Então, irmão, eu preciso buscar Deus para que eu possa ter vida. E o Senhor ele nos deixa diversas alertas, irmãos, na Bíblia Sagrada, como testemunho, como revelação, para que possa nos mostrar que Ele não apenas fala, como Ele também confirma. Livro de Gênesis, capítulo de número 18, a partir do verso 17, Deus ele vai ao encontro, ele envia anjos ao encontro de Abraão para avisar o que vai acontecer a Sodoma e Gomorra. Deus avisa que vai haver destruição daquela cidade pelo pecado que havia se multiplicado. Mas por causa da oração de Abraão, Deus ele dá oportunidade para que homens daquela cidade eles também possam se salvar. Deus ele não deixou de destruir aquela cidade. Ele destruiu aquela cidade, ele enviou fogo e sarefa do céu, destruiu aquela cidade, mas ele deu a oportunidade de pessoas ali dentro se salvar, quando ele envia anjos dentro daquela cidade. E o Senhor ele tem dado a oportunidade à humanidade todos os dias para que possa se salvar do que está para acontecer. Ele está dando a oportunidade para a igreja dele buscar vida, porque ele sabe o amanhã. De acordo com as Escrituras, de acordo com a Bíblia, com a base que a Bíblia nos dá, nós temos uma direção, uma orientação, nós sabemos, pelo que a Bíblia nos revela, do que vai acontecer, do que está acontecendo, do que está prestes a acontecer do nosso porvir. Lutas, guerras, terremotos, aflições, a vinda do anticristo, a volta de Jesus Cristo. Então o Senhor, Ele tem dado a oportunidade para que a humanidade ela se salve, para que nós possamos nos salvar. Que não é só o fato de eu estar na igreja e falar que eu já sou salvo. Você pode ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo, mas eu preciso buscar a minha salvação todos os dias, andar em concordância com a palavra, me arrependendo do meu pecado todos os dias, para que eu possa então ter uma certeza que se a trombeta soar, eu vou ir para o céu, eu vou alcançar aquilo que o Senhor Ele me deu. O Senhor Ele não deixou de destruir Sodoma e Gomorra, porém Ele deu a oportunidade para aquele povo se salvar, assim como Ele tem dado a oportunidade para a igreja dele hoje atual se salvar da sentença, se salvar, irmão, da ira, porque vai acontecer, irmão, querendo ou não querendo, mas cedo ou mais tarde, Jesus Ele vai voltar, irmão, e aqueles que aqui ficam, irmão, ficarão, é tormento, é dor, é angústia. Você já se imaginou nisso, irmão? Por que está batendo na mesma tecla, irmão? Porque o que Deus Ele quer falar com a igreja, para que nós possamos, irmão, ficar sempre alerta, irmão. Ele sempre vai lançar uma palavra para nos fazer refletir como é que está a minha vida, como é que está eu com Deus, o meu relacionamento com Deus, se eu sou íntimo de Deus. Tem tanta gente que se preocupa no serviço ao Senhor e se esquece com a intimidade com Deus, porque isso é o essencial. Porque eu posso servir ao Senhor na casa dele, eu posso servir aos irmãos, eu posso servir à igreja, mas se eu não tiver uma vida no altar com Deus, isso não vale, isso não adianta. Eu preciso ter intimidade com meu Deus, porque é essa intimidade que me faz me afastar do pecado, fugir do pecado, me abster desse pecado. Então o Senhor Ele sempre vai nos alertar, assim como Ele alertou a Abraão, e como Ele também alertou a Ló, no livro de Gênesis capítulo 19, verso de número 12, quando Ele vai dizer a Ló, os anjos vai dizer para ele, olha, sabe quem que está aí na sua casa?
meus genros, minhas filhas, olha, minha esposa pega todo mundo e sai. Mas ele dá uma ordem: não olhe para trás, caminhe, siga, prossiga, vai em frente, não olhe para trás. Deus não deixou de destruir, mas ele deu a oportunidade para aquele povo se salvar. Porém, a mulher de Ló olhou para trás e não se salvou. Mas aqueles que dali saíram, que foi o Ló, as suas filhas e os seus genros, esses alcançaram a misericórdia de Deus. Esses alcançaram a misericórdia do Senhor. E o Senhor, ele sempre está avisando a igreja. Sempre, irmão. Ele está alertando, ele usa um profeta, ele usa um irmão, ele usa um ministro do louvor, ele usa gente na rua. Irmão, não precisa a pessoa chegar e falar assim: nossa, Jesus Cristo está voltando. Não, você pode observar pela conversa que as pessoas têm noção: o mundo está tão difícil, está tão complicado de viver. É pai matando filho, a gente assiste o jornal, é morte daqui, é morte dali. Irmão, outro dia eu estava vendo uma criança que tinha acabado de nascer, 27 dias foi estuprada. 27 dias, irmão, uma recém-nascida. Aonde a gente vai parar? Agora você imagina como é que está o coração de Deus em relação à humanidade. Imagina o coração de Deus, irmão. Como é que está essa humanidade? De um povo que se diz crente, mas não é crente. De um povo que se diz temer ao Senhor, mas não teme. Teme ao Senhor aqui, mas lá fora anda de tudo quanto é gente, de tudo quanto é forma. Veja a situação que está. Então, olha, irmão, sempre a gente vai ouvir pessoas dizendo: olha a situação do mundo, olha a situação, isso que não muda. Irmão, diante da palavra não vai mudar. E a gente sabe e entende que é o Senhor nos avisando: olha, vai chegar o momento, vai chegar a hora, vai acontecer. Vai acontecer, querendo você ou não querendo. Jesus Cristo, ele vai voltar às nuvens e vai arrebatar a igreja. O Senhor, ele alerta o seu povo. Para quê? Para que você possa ficar em vigilância a todo momento, a todo instante. A Bíblia fala: vigiai e orai, irmão. Eu preciso vigiar 24 horas. Eu preciso vigiar 24 horas, irmão. Eu vigio e oro. Aí eu só oro e não vigio, irmão. Você abre portas para que você possa ser tentado. Vigia e ora. Livro de Gênesis capítulo 6, a Bíblia vai dizer sobre o dilúvio, quando Deus, ele avisa Noé, fala assim: olha, constrói uma arca, porque vou mandar um dilúvio e vou acabar com a humanidade, porque o pecado é muito, está cheirando mal as minhas narinas. Noé ouve a voz do Senhor, sabe que é Deus e começa a realizar esse projeto. Enquanto Noé realizava esse projeto, a palavra de Deus é pregada: olha, vai haver chuva, Deus vai mandar um dilúvio, vai matar muita gente, olha, vem, ajuda, entra na arca, vamos ser salvos. E o povo fazia o quê? Pouco importava com aquela situação. De que forma nós estamos vivendo hoje? Olha para você ver o cenário que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que se preocupam apenas com Deus, apenas por interesse, mas não se preocupam com uma vida de renunciar. Entram às portas de um templo, procurando sempre buscar algo da parte de Deus. Não acho errado. Precisamos sim buscar algo da parte de Deus. Se eu não encontrar buscar de Deus, eu vou buscar com quem? Mas o meu sentimento primeiro tem que ser de entregar algo para Deus antes de querer algo da parte do nosso Deus. E algo improvável naqueles dias era o dilúvio. Não chovia, não tinha condições para chover. Mas mesmo assim Deus enviou um dilúvio. Olha para você ver, irmão. Se você perguntar: Jesus Cristo está voltando, o povo vai falar: não volta mais não. Não volta mais não. Porque eu, irmão, já disse isso uma vez, mas só para reforçar e ilustrar aquilo que eu estou falando. Eu esperei o mundo acabar no ano de 2000. Irmão, acabou que o mundo não acabou coisa nenhuma. E olha que eu não estava nem na igreja. Aí falaram que o mundo ia acabar em 2012. Lá vai eu de novo esperar o mundo acabar, esperar Jesus Cristo voltar. Em 2012 Jesus Cristo não voltou. E o que apresenta para aqueles que não entendem, ou para aqueles que sabem que vai acontecer, mas fingem que não entendem, que Jesus Cristo não vai mais voltar. Acha que isso é conto, que isso não vai mais acontecer. Irmão, mas vai acontecer. Era improvável chover e choveu. Deus acabou com aquela nação e construiu outra a partir de Noé. Então o que vai acontecer? Jesus Cristo, ele vai voltar. Ele vai voltar, irmão. A gente precisa nos alertar a isso, irmão. A gente precisa de nos preocupar com isso. E aquele, irmão, quando Noé falou: aquele que entrar na arca será salvo. Quem entrou na arca? Noé e sua família. Que você e sua família, irmão, esteja na presença de Deus e alcance a salvação do Pai. Que você e a tua casa, irmão, que você e os teus esteja dentro dessa arca, irmão, e alcance a salvação e alcance a vida eterna. Que você e os teus, irmão, que você aqui, por aqueles que você ora,
alcance essa vida eterna. Assim como Noé alcançou a salvação da tua casa mediante a construção daquela arca, hoje, irmão, a arca é este tempo, a arca é a igreja do Senhor, e o Senhor Ele convida: vem para a minha arca, vem para a minha presença, vem desfrutar da minha presença. Eu quero te começar uma nova nação, um novo lugar, um novo mundo, irmão. Já está preparado, já foi preparada a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial que foi preparada para a igreja, foi preparado para você, irmão, foi preparado para o teu filho, para a tua filha, para o teu esposo, para a tua esposa, foi preparado para a tua casa, foi preparado para essa nação, foi preparado para a humanidade. Queira isso, queira, irmão, é um alerta de Deus. Algo improvável aconteceu, choveu e o povo pereceu, salvou Noé. Que você, irmão, não faça parte daqueles que batem na porta e me deixem entrar. Que você não faça parte, irmão, da parábola das 10 virgens, Mateus 25, daquelas virgens insensatas que pede às prudentes: me dê azeite. Que depois que o noivo vem, vai bater na porta: me dá um pouco, deixa eu entrar. E aí? Não vai mais entrar, porque já passou o tempo. Para ilustrar, Apocalipse 22, verso 7, Deus vai dizer, por intermédio de seu anjo a João, João vai dizer à igreja: cedo vem, em breve vem, logo vem. Deus está falando que Ele vai voltar, que Ele vai vir, e é logo, e é logo. Ao contrário do que Deus está sentenciando a nação na época de Amós, na época do rei Uzias, Ele vai dizer: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Ele está dizendo: prepara-te, porque ainda vem. Agora, Apocalipse 22, verso 7, quando ele está dizendo que cedo vem, ele está dizendo: prepara-te. É o mesmo que ele está dizendo: prepara-te, porque tem restauração, porque tem renovo. Então prepara-te, irmão, porque um novo lugar foi preparado. Prepara a sua vida, porque um novo céu, uma nova terra, um novo lugar foi preparado com você. No encontro com Deus em Amós é destruição, no encontro com o Senhor em Apocalipse é restauração. É algo prazeroso, é algo maravilhoso, irmão. Enquanto o Senhor Ele projetava matar, destruir a nação em Amós, Ele projeta na nossa nação salvação para a nossa vida, salvação para a nossa casa, salvação para a humanidade. Prepare-se, porque cedo, logo o Senhor, breve o Senhor irá voltar. Deus sempre alerta o Senhor do que nos alerta do que irá acontecer. Ele está alertando a igreja. Não é de hoje, irmão. Não é de hoje. Porque Deus, ele fala assim: cedo vem. Ele não fala quando, ele simplesmente que virá. Porque se ele falar quando vem, o povo não cultua, o povo não vem, o povo não quer saber de Deus. Eu vou viver do jeito que eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu quero. Jesus falou que vai voltar tal dia. Então, alguns dias antes, eu retorno para a casa de Deus, eu lá eu busco a minha salvação, e lá eu aceito Jesus e tudo vai bem. Não, Ele nos deixa essa palavra: cedo vem. Não fala o dia para que eu possa sempre manter a minha vida em alerta. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Então, se o que Ele quer, irmão, é mais do que você viva uma vida de prazeres lá fora, mas Ele quer que você viva uma vida de bênçãos dentro dessa igreja, dentro da casa, dentro da presença do Senhor, usufruindo, irmão, do melhor dessa terra. Eu ouvi um post outro dia de um pastor, ele falando que se Jesus não voltar, o que a gente perde em servir ao Senhor mesmo assim? Nada, porque não usamos droga, porque não bebemos, porque não nos prostituímos, porque agimos da forma mais prudente possível, alcançamos bênçãos terrenas. Mas a Bíblia nos dá a certeza que Jesus vem, além de viver tudo isso, ainda nós temos uma eternidade para viver. Para prestar atenção, irmão. Não perdemos em servir ao Senhor na integridade com a sua palavra. Prepare-te, ó igreja, porque cedo vem. Deus, Ele nos dá uma direção, irmão. Prepare-te, cedo vem. Fala para eles não estar do seu lado: prepare-te. Logo Ele vem. Logo Ele vem. Logo Ele vem. Logo Ele vem. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. É o que o Senhor liberou no meu coração. Além disso aqui não é de mim. Mas se você vai para a sua casa, reflita naquilo que você experimentou no dia de hoje, a presença do Senhor que foi real.
nessa palavra sobre preparação, reflexão sobre a nossa vida, de como nós devemos nos comportar, na nossa preparação, na nossa viagem sem volta, que é o céu, irmão, quero ir e nunca mais voltar, porque sempre quando a gente programa uma viagem, a gente olha assim, pastor, ora para que eu possa ir e retornar em paz. Não, eu vou orar para que eu possa ir e nunca mais voltar. Quando eu for para o céu, quando o Senhor arrebatar a igreja, eu nunca mais voltar. Tudo se passou e vai se fazer algo novo na sua vida, irmão. Eu creio, a sua casa vai ser salva e juntos nós iremos partilhar dessa viagem em nome do Senhor Jesus. Jesus quis dar uma sentença em Amós, mas ele deu condição para que o povo pudesse ser salvo, e hoje ele dá a oportunidade para que nós possamos também alcançar essa salvação. Não se corrompa, irmão. Renuncia tudo, irmão, renuncia tudo para poder obter o melhor de Deus. Vamos orar, Pai.